vai virar tudo tão rápido. Pronto, começamos a gravar. Ai, Senhor da Glória. Quando a gente vai chegar no finalzinho é tão bom. Vários participantes simultaneamente. Pronto. Agora para e pensa um trem desse aqui, que eu abri o trem aqui, o trem perdeu aqui. Mas espera aí, viu, gente? Oxe. Apareceu aí, gente? Pareceu pequeno, Gil. É, vai, olha, e aí, não abriu? Continua Aí, pequena? continua, Gil. Ó, gente, eu pedi Vitor para me ensinar, para ver o que está acontecendo comigo, que eu tô batendo nessa, e aí? Agora foi. Ó, um milagre, né, moça? Ó, eu tô cometendo o mesmo erro e não presto atenção. Gente, nós vamos falar aqui sobre esse resto de conteúdo aí, que é sobre princípios. Eu, eu fiz um resumo, viu? Sobre princípios. Por que eu deixei por último? Isso aí não estava nem por último, teria que ser o primeiro, depois da introdução da matéria, mas eu queria falar para vocês o seguinte, porque princípios ele tem que nortear, nós falamos tanto sobre princípios, não é? A vida de cada ser humano, né? De cada crente. Aí nós vamos ver, falar sobre princípios. O que são princípios? Isso está no livro de Provérbios 9 e 10, né? Que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, nossos princípios não são regras, mas é o alicerce para uma vida que reflete o caráter de Deus. Se eu perguntasse para vocês assim, o que é princípios, o que vocês me diriam em relação a isso? Vocês já prestaram atenção que a gente, já observaram que a gente só sabe falar de definições e conceitos de acordo com a palavra de Deus? Eu acho tão lindo isso, sabe por quê? Porque nós já nos acostumamos tanto, porque somos cidadãos do reino, somos filhos, né? Somos cidadãos dos céus, que tudo que a gente define é bíblico, né? A gente fala assim, ó, biblicamente falando, você sabe qual é o conceito disso? Biblicamente falando, qual é a definição disso? Quer dizer, apesar de ser importante também, mas nós não estamos muito interessados, porque os conceitos lá de fora dizem, né? Nós estamos mesmo interessados é o que a palavra de Deus diz em relação a todas as questões. Então, se eu perguntar para você o que são princípios, e vocês me diriam? Eu falo sobre princípios. O que é princípios? Alguém saberia definir princípios para mim aí, gente? Eu acho que, definindo pessoalmente, eu acho que princípio é todo o modo de vida que você aprendeu, pautado em uma vida na palavra, por exemplo, são seus princípios morais, éticos, né? Ou a sua conduta de vida, a forma como que você, seu comportamento, né? Acho que são princípios, tanto da parte cultural, espiritual, né? Exatamente. Princípios são valores, né? Valores fundamentais. Princípios são valores fundamentais e ensinamentos morais que se encontram revelados na Bíblia Sagrada. Ela que norteia, né, gente? Deixa eu aceitar uma pessoa aqui. Que governa a nossa vida.
Os princípios, eles representam a palavra de Deus e servem como orientações essenciais para uma vida, né, uma vida que busca viver de acordo com a palavra de Deus. Eu falo assim que princípios eu não falo de regras, né? Eu falo que princípios elas são orientações para a gente viver e viver bem, viver de acordo com a palavra de Deus. Quando eu coloquei assim, quando eu escrevi assim, foi a frase que veio ao meu coração quando eu comecei a ler sobre princípios, aí eu lembrei de Provérbios 9:10. Até aí, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o restante eu coloquei. Nossos princípios não são regras, mas é o alicerce. Princípio, ele é o fundamento para uma vida que reflete o caráter de Deus. Quando nós falamos sobre princípio, nós precisamos nos lembrar de algo muito importante. Nós falamos sobre alicerce, não é? Para uma vida que reflete o caráter de Deus. Quando a vida da pessoa não reflete o caráter de Deus, o que que leva você a pensar? Essa pessoa não tem princípios. Essa pessoa não tem princípios. Porque, em essência, princípios são verdades imutáveis que governam a conduta, o caráter e a maneira como os indivíduos se relacionam com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Olha que coisa. Então, princípios têm que reger a nossa vida. Quando eu falo assim para vocês, lembra que eu falo sempre para vocês, eu repito assim, ó. Gente, vocês obedeçam os princípios estabelecidos por Deus. Nós precisamos atentar para os princípios, honrar os princípios. Sabe por quê? Porque se eu quebro um princípio hoje, lá na frente o princípio me quebra. Gente, vou falar uma coisa para você. Ontem mesmo, uma pessoa ligou para mim falando comigo de um pastor que teve a vida dele totalmente quebrada. Uma pessoa tão conhecida, uma pessoa de Deus, está passando por uma luta, não mora aqui na minha cidade, mora longe daqui, mas ele é tão meu amigo, sabe? E ele está vivendo uma batalha tão acirrada, uma batalha tão dolorosa, sabe? Sabe por quê? Por quebra de princípios lá atrás. Ele quebrou alguns princípios, não tem problema nenhum na área moral, graças a Deus, é uma pessoa excelente, sabe? Mas teve uns sérios problemas em outras áreas por causa de quebra de princípios. Quando nós, como educadores cristãos, batemos na mesma tecla para o povo, gente, honre os princípios, é porque nós sabemos que, como a palavra de Deus diz, os princípios eles são imutáveis. Eles são inegociáveis. Não adianta, a gente não pode enfeitar, romantizar, porque os princípios foram estabelecidos por Deus e eles precisam ser cumpridos. O nosso Deus sabe o que faz. Ele sabe como governar, sabe? E nos dá sabedoria para viver de acordo com os princípios estabelecidos por Ele em Sua palavra. Introdução. Quando você pensa na palavra princípio, o que vem à sua mente? Eu perguntei, né, anteriormente, o que que vem ao seu coração? É algo que governa a minha vida. O princípio, ele governa o meu coração. O princípio precisa governar a minha vida. Você quer ser uma pessoa feliz? Você quer ser uma pessoa realizada? Eu gosto muito daquela definição de sucesso. A definição, eu costumo dizer que eu descobri a definição bíblica para sucesso. O que é sucesso? Sucesso é eu ser vitoriosa em todas as áreas da vida, de acordo com a vontade de Deus. Entendeu? Sucesso em Deus é quando tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, glorifica a Deus em todas as áreas. Isso é sucesso, gente. Isso é sucesso. Sucesso não é ter um bom carro, é ter uma boa casa, não é ter. Não. Não vamos medir nosso sucesso dessa forma. Sucesso é quando os planos de Deus, os projetos estabelecidos por Deus estão sendo cumpridos na minha vida, passo a passo. Isso é que é sucesso. E eu posso usufruir de todas as outras coisas, porque a palavra diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Então, quando você pensa na palavra princípio, é isso que vem à sua mente, porque na minha mente é isso que vem. Às vezes as pessoas pensam assim, você acredita que Deus quer que as pessoas sejam bem-sucedidas? Deus é pai. O que é que ele diz na palavra? Acaso um pai pedir, se o pai terreno, né, ele se importa tanto de dar o melhor para o seu filho, imagina o pai celestial. Será que você vai pedir um pau e ele vai te dar uma pedra? Vai te dar uma... Não, de jeito nenhum. Nós precisamos saber que Deus, ele cuida de nós.
né? Ele é um Deus de princípios. O reino do nosso Deus, é um reino de princípios, né? E nós temos que levar isso a sério para que nossa vida não seja quebrada. Vocês nunca vão esquecer isso que eu estou falando para vocês, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus vai estar plantando no coração de vocês essa palavra, que vocês nunca vão esquecer, que vocês precisam obedecer os princípios estabelecidos por Deus em todas as áreas da vida de vocês. Vocês podem até sofrer dano, sabe, em alguma área no momento certo, no momento assim que você está vivendo, que você é confrontado, que você é provado, mas cumpra os princípios, cumpra que Deus vai te honrar. Então, o que são princípios? Princípios são verdades fundamentais que servem como base para decisões, atitudes e comportamentos. Então, o princípio serve de quê? São verdades, verdades fundamentais. Não é um conto da carochinha, não é algo inventado, são verdades, é bíblico, fundamentais que servem como base para decisões, atitudes e comportamentos. A minha oração todos os dias é: Senhor, me ajuda a cumprir obedecer os princípios estabelecidos por ti e tua palavra. Eu quero que essa semente de temor ao Senhor, de obediência, cresça em meu coração e que aconteça o que acontecer, na área que eu for desafiada, Senhor, mas que teus princípios rejam a minha vida, sabe? Direcione, norteie a minha vida. Então, princípios, a definição geral, são verdades fundamentais que servem como base para decisões, atitudes e comportamentos. Exemplo no cotidiano, vamos entender de uma forma mais clara. Princípio da honestidade leva você a agir com verdade. Aconteça o que acontecer, eu não vou dar o jeitinho brasileiro, né, gente? Eu vou encarar a verdade, vou ser uma pessoa honesta. Eu quero dizer para vocês, a maior queda nos últimos tempos dos líderes evangélicos é por causa da falta de transparência, da falta de honestidade, da falta de verdade. Essa é o que tem levado à queda de muitos líderes evangélicos. E eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, Deus está chamando o povo dele, ó, para o centro. Deus está nos convocando para um concerto. Deus está causando um desconforto no meu e no seu coração, no coração dos líderes dele. Muitos deles, por terem, como é que diz, serem orgulhosos, serem duros, não terem os corações flexíveis, estão sendo expostos da pior forma possível. Sabe o que isso significa? Isso aí não é por mal deles, não. Isso aí são as ferramentas pedagógicas de Deus quebrando, ó, lapidando. Eu costumo dizer o seguinte: Deus, ele é longânimo. Deus, ele é paciente. Deus espera que a gente se arrependa. Deus não quer expor ninguém, sabe? Deus, ele quer nos tratar. Ele não tem o desejo de nos expor para nos envergonhar. Mas às vezes nós temos o coração tão duro, somos de tanta dura serviço, que Deus vai lá e nos quebra, sabe? Deus vai lá e fala: olha, existem várias maneiras de Deus nos tratar. Lembra lá do texto que fala, eu não sei se é em Malaquias, que fala sobre o sabão do lavandeiro, fala sobre o fogo do ourives, lembra lá? E do martelo que esmiuça a penha. Muitas vezes Deus vai lá, sabe com o quê? Com a água, com o sabão da palavra, e quer nos lavar de uma forma amena, de uma forma mais tranquila. O Senhor vai falando ao meu coração, ao seu coração: filho, tá errado. Filho, deixa de ser orgulhoso. Filho, deixa de ser megalomaníaco. Filho, olha, para, o trono é meu. Filho, a humildade é a coisa melhor da vida. Filho, o orgulho precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. Filho, você precisa ser transparente. Filho, você precisa ser verdadeiro. Filho, você precisa ser leal nos seus relacionamentos. Filho, você precisa ter uma vida santa, porque santo é o teu Deus. Sabe? E não há como, sabe, a luz, não tem como você dizer que você pertence a esse Deus se você leva uma vida de brincadeira, de oba-oba. Tá errado, o Senhor nos traz para o centro da vontade dele. Nós precisamos ser honestos em todas as áreas da vida. Honesto com nós mesmos, honestos com Deus, honesto com o próximo, em todos os relacionamentos pessoais e interpessoais. A honestidade precisa, sabe, ser profunda. Olha o que está acontecendo em nossa nação hoje, gente. Precisa ser forte.
a honestidade. Precisa vir com força sobre as nossas vidas. Outro exemplo, o princípio da honra orienta respeito e gratidão. Gente, o princípio da honra, eu tenho um livro aqui de, ai meu Deus, John Bevere, eu não sei se é assim que pronuncia. A recompensa da honra. Gente, ele nos ensina profundamente. Nós vivemos um tempo de desonra. Quando eu falo um tempo de desonra, eu estou falando de desonra em todas as áreas. Desonra em nosso país com as autoridades. Gente, se a gente for pautar hoje, o Brasil está num contexto devastador, sabe? Assustador. Sabe, o contexto histórico do Brasil hoje está uma coisa terrível. Dentro da igreja do Senhor, hoje, está terrível, está difícil dentro da igreja do Senhor. Porque falta, sabe o que? A honra, o princípio da honra. Está virando uma bagunça. Eu sei que é prenúncio dos últimos tempos, porque a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. Meu Deus, a Bíblia, que tudo que a Bíblia diz está se cumprindo no mundo. E na igreja do Senhor não é diferente. O princípio da honra orienta respeito e gratidão. Olha, a ingratidão no meio do povo de Deus, eu estou falando aqui para líderes, para crentes. A pior coisa do mundo é a pessoa ingrata, sabe? Quando eu falo de ingratidão, eu falo ingratidão de filho com pai, pai com filho, ingratidão na área do trabalho, de pastores com ovelha, de ovelha com pastor, em todas as áreas. E nós precisamos respeitar e ser gratos. E outra coisa que eu quero trazer também do meu cotidiano, que eu gostaria de pautar, que isso é tão, sabe, é tão claro, é tão nítido, sabe, que eu falo, meu Deus, eu não posso dar jeito no mundo, mas o Senhor pode dar jeito se as pessoas quiserem. Mas olha, como é que eu quero ser reconhecido se eu não reconheço? Lembra do princípio da semeadura que nós vamos falar a seguir? Se eu quero ser, uma certa vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim: tudo que a minha igreja faz, ninguém honra, ninguém fala nada, ninguém faz um comentário positivo. Aí eu parei para pensar, eu perguntei: e você? Você faz um comentário positivo quando a igreja que você está se queixando posta alguma coisa ou faz algum evento? Então, se eu quero receber, eu preciso plantar, tem que haver reciprocidade e tem que haver uma semeadura profunda, tem que ter clareza. Não adianta, eu gosto muito de perguntar, eu gosto muito de questionar. Às vezes as pessoas me questionam, falam, e você? Você também tem agido dessa forma? Sabe por que eu estou te falando? Não é para te afrontar, eu estou te falando para te confrontar, para que você mude por dentro, para que você dê ao Senhor. Para que você abra o seu coração e dê espaço para que o Senhor trabalhe nessa terra do seu coração, para que o Senhor revire essa terra, sabe? E tire todo o pedregulho, tudo aquilo que não vem dele, para que a semente possa ser plantada. Porque muitas vezes, gente, a gente precisa mesmo é de ser confrontados. Antes de ontem eu falei para o pastor Jânio, eu estou precisando de uma coisa. Eu passei a manhã conversando com ele. Eu falei, estou precisando de uma coisa. Eu estou precisando de cessar tudo que eu faço aqui em cima e parar só para ler, comer a palavra para me discipular. Quando eu trabalhava a semana toda em discipulado na igreja, eu parava sempre, eu ia me discipular. Sabe o que eu fazia? Eu começava a notar aquelas áreas que eu estava em falta, sabe? De temperamento, natureza, muita coisa. Eu notava tudo no papel, falava, agora eu vou comer Bíblia, vou orar, vou jejuar, porque eu quero descer na olaria de Deus, porque eu preciso ser tratada, porque senão eu vou me perder no meio da caminhada. Eu não sou perfeita, eu não nasci pronta. Entendeu? Eu estou no processo. Entendeu? Se a gente não der lugar para Deus agir no processo, nós estaremos perdidos. Entendeu? Jesus vai voltar e a gente vai acabar ficando. Princípio da semeadura. O que plantamos, colhemos. Esse princípio aí é negligenciado, meu Deus, por gente madura. Eu falo assim, quando são pessoas novas que não entendem, sabe? Que estão começando agora, que você está começando ali ensinando as sagradas letras, os princípios elementares, o início, o alicerce, tudo bem. Mas eu vejo gente, meu Deus, crente, gente já de, sabe, de meia idade, plantando tudo que você fala, fulano, para. Você está plantando, você vai colher. Sabe, a pessoa não atenta porque você diz por causa da posição de liderança, porque por causa do título, né? Não para. Quando chega lá na frente, começa o arraso. Aí começa a destruição. Aí fala assim: Satanás está destruindo. Tá. Satanás entra para nos afrontar.
mas o seu mau caratismo entrou, a sua falta de responsabilidade, para simplesmente negligenciar tudo que Deus fala na palavra e achar que você é o melhor, que você tem que estar por cima de tudo e de todos. Não. A gente tem que entender que a gente precisa constantemente nos submeter a Deus, nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Nós precisamos ser tratados pelo Senhor, nós estamos no processo e precisamos levar a sério tudo que Deus diz em Sua palavra. O Senhor vai voltar e vai nos encontrar lutando para viver aquilo que Ele tem nos chamado para viver, que é a Sua palavra. Então, esses são apenas alguns exemplos do cotidiano. Definição bíblica de princípios. Princípios são verdades imutáveis, derivados do caráter de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, toda vez que vocês ouvirem a palavra princípios, você vai lembrar de uma coisa. Eita, isso faz parte do caráter de Deus. Foi derivado de lá. Quem sou eu para não obedecer isso? Se faz parte do caráter do Senhor. Então, no pensamento bíblico, um princípio não é apenas uma regra, é algo que nasce de quem Deus é. Olha como é poderoso. O princípio nasce do coração de Deus, da pessoa de Deus. Por isso que os princípios eles são inegociáveis. Deus não negocia princípios, não adianta. Ou você obedece ou obedece. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Olha o princípio, você quer comer o melhor da terra? Você quer ser assistido, nutrido pelo Senhor o tempo todo? Você vai ser obediente. Sabe o que ele diz depois? Ele diz assim: mas se tu for rebelde, você vai ser destruído à espada. Olha o princípio nos quebrando lá na frente se nós não obedecermos. Está escrito na palavra. O problema nosso é que nós achamos que podemos dar um jeitinho brasileiro. Nós quebramos todos os princípios, né? Ah, eu vivo do jeito que eu quiser. Depois, um jeitinho. O problema do brasileiro é esse. A gente fala assim, brasileiro, mas é o problema do ser humano. É a maneira de falar. Mas o problema do ser humano é esse. Pensa, vive a vida todinha dando um jeitinho. Pensa que pode dar um jeitinho em Deus também, né? Na palavra. Só que não pode, né, gente? A gente sabe que Deus não negocia os princípios. Exemplo, você vai dizer assim, Deus é santo, né? Princípio da santidade. Vamos ver aí, é 1 Pedro 1, 15, 16. Vamos ver aí, 1 Pedro 1, 15, 16. Primeiro a Pedro, 1 Pedro 1, 15, 16. Quem quiser ler aí, 13, 14. Quem quiser ler aí, gente, pode ler. 1 Pedro, qual? 15, 16, né? 15, 16. É, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santo porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Olha, Deus é santo. E se nós, quando a gente fala de oração, né? Se nós quisermos acessarmos a presença de Deus, a primeira coisa que nós precisamos levar em conta é isso aí, o princípio da santidade. Muitas vezes a coisa que mais me incomoda é quando eu vejo as pessoas falando assim, eu vou buscar de Deus isso, eu vou buscar de Deus isso, eu vou buscar de Deus isso, e vivendo uma vida completamente tortuosa. A palavra do Senhor diz assim: se você está buscando para você ser transformado, amém, glória a Deus. Mas eu estou dizendo buscar de Deus, muitas vezes promessas, coisas materiais, sabe? Para um propósito em algo, vou buscar de Deus isso, sabe? E leva uma vida completamente fora da presença de Deus, completamente a quem sabe daquilo que Deus tem falado em Sua palavra. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mas para acessarmos a presença desse Deus Santo, nós precisamos ter uma vida santa. Sede santos, porque eu só posso desfrutar da presença de Deus se eu tiver uma vida de santidade. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de busca constante de viver uma vida de santidade, buscar uma vida de transformação, sabe? Buscar uma vida correta, coerente. Deus é amor, princípio do amor ao próximo, João 3, 13, 34. Vamos ver aí?
Vamos bem rapidinho aí para a gente terminar cedo. Novo Deus é mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Olha, o princípio do quê? Do amor. Ele não está falando, ame fulano se ele for bonzinho para você. É difícil, né, gente? Mas o princípio é esse. Nós precisamos amar uns aos outros, independente de quem seja. Oh, Jesus, mas precisamos amar. Se nós não estamos colocando isso em prática, então tem alguma coisa errada. Precisamos voltar, né? Pedir perdão e orar ao Senhor a respeito. Deus é fiel, princípio da fidelidade, 2 Timóteo 2,13, vamos ver aí? Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ó, se formos infiéis, ele permanece fiel. É a fidelidade de Deus que restaura a nossa fidelidade a Ele. Quando nós entendemos esse princípio da fidelidade de Deus, a nossa vida muda radicalmente. O princípio da fidelidade. Quando falo em fidelidade, a fidelidade da maneira mais profunda. Volta o meu coração para um testemunho que eu vi, que eu ouvi, que o pastor, que Tiago Brunet estava contando esses dias. Ele disse que estava com uma turma de amigos sentados para fazer um negócio em um restaurante. Eu vou resumir, viu, pessoal? Aí tinha um pessoal de Israel sentado para fazer um negócio lá. Disse que um negócio maravilhoso. Um negócio, sabe, rentável, uma coisa tremenda. O negócio. Aí disse que uma das pessoas que estava na mesa era um homem casado. E passou umas mulheres na hora, as mulheres bem bonitas. Aí disse que esse homem, e com aliança no dedo, viu? Aí disse que esse homem olhou para olhou para a mulher e comentou com outro colega que a mulher era gostosa, era atraente, era apetitosa, tinha uns pernão. Sabe o que é que o cara falou de Israel? Pediu licença, levantou da mesa e falou: se vocês acabaram de perder um grande negócio comigo, porque se você não é fiel para a esposa que você tem, para a mulher que anda lado a lado com você, se você não é fiel a ela, você não vai ser fiel a outra coisa. O nome disso é o princípio da fidelidade. É o princípio da fidelidade. Achei isso a coisa linda, achei isso muito importante. Então, nós precisamos ser fiéis em todas as áreas da nossa vida. Por causa da infidelidade, lembra de Ananias e Safira? Por causa da infidelidade, da mentira e tantos outros, né? Outros exemplos na palavra de Deus e no nosso cotidiano e nossa vida. Quanta infidelidade no meio dessa justiça brasileira, sabe? Dessa esculhambação, dessa bagunça que está o judiciário brasileiro. Aquilo virou um ninho de Satanás, aquilo virou um verdadeiro ninho do diabo. É um ninho do diabo aquele lugar. E nós precisamos clamar a Deus para lançar por terra aquele principado de Xangô, né, do Deus do espírito da guerra, o espírito do sangue que aquele povo cultua, para que Deus venha trazer a autoridade dele para aquele lugar, porque o negócio está feio. O princípio da fidelidade é importantíssimo. Princípios são permanentes, diferentemente de costumes ou métodos. Princípios é uma coisa completamente diferente de costumes e métodos, porque costumes e métodos eles mudam, mas princípios eles não mudam. Lembra que eu disse a princípio? O princípios são imutáveis, inegociáveis. Costumes mudam com culturas, princípios não. Exemplo, costume de lavar os pés. Era o costume que os discípulos tinham, né? João 13,14. Vamos ver lá? João 13,14. Gente, se vocês quiserem abrir aí, pode abrir para estar lendo aí. João 13,14. João 13. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Olha, era o costume, né? Que os discípulos tinham, e Jesus deu o exemplo de humildade. Ele fala sobre lavar os pés dos outros, era o costume. E qual é o princípio desse costume aí? O princípio era servir uns aos outros. Quando eu lavo, eu estou dizendo, eu estou te servindo. É o princípio de servir. Princípios são o DNA da vontade de Deus.
A vontade de Deus se expressa por meio de mandamentos e instruções, mas o que está por trás delas são princípios eternos. Eu tenho um livro aqui de Luiz Hermínio que chama assim, o título é assim, é Tesouros Terrenos, Princípios Eternos. É um negócio assim. Eu tenho ele aqui, depois eu vou pegar ele para mostrar para vocês. Pensa no livro de princípios. A vontade de Deus se expressa por meio de mandamentos e instruções, mas o que está por trás de cada mandamento, de cada instrução, é um princípio eterno. Princípios bíblicos conduzem a vida sábia. Olha o que está escrito em Provérbios 4:7. Adquire a sabedoria. Sim. Com tudo que possuis, adquire o entendimento. A sabedoria bíblica, ela opera baseada em princípio, não apenas em circunstâncias. É por isso que a palavra mesmo fala adquire, porque ela é joia, ela é prata, ela é preciosa. Porque ela é que nos dá o quê? O entendimento, né? É a sabedoria que nos dá entendimento. Como identificar um princípio na Bíblia? Como é que você pode ver e falar, puxa, isso é princípio? Como é que a gente pode identificar? Se um conceito se repete, ele é um princípio. Como assim? Exemplo: misericórdia, justiça, perdão, generosidade. Quando isso é recorrente, né, na Bíblia, então a gente tem que parar para pensar. Isso é um princípio estabelecido por Deus em Sua palavra. O princípio da justiça. A palavra do Senhor que diz que Deus é um Deus de justiça. A palavra do Senhor diz que as bases do trono de Deus, sabe o que é base? O que sustenta é equidade e justiça. Então são princípios. O princípio do perdão. A palavra de Deus diz que se eu não perdoar, eu também não poderei ser perdoado. E eu vou poder orar o Pai Nosso, por quê? Perdoai os nossos, né? Aqueles que, como é que ele vai perdoar? Como é que o Senhor vai perdoar as minhas ofensas, os meus pecados, se eu não perdoar aquele que me ofendeu? Eu preciso perdoar. Mas quando eu também falo de perdão, eu não estou falando para de voltar à convivência, não, viu, gente? Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que falam assim, eu perdoei e voltei a conviver, principalmente com gente doente, que te adoece, gente que não, né? Você não é obrigada a viver debaixo de relacionamentos abusivos, relacionamentos adoecedores. Eu não estou falando disso, eu estou falando de perdão, liberar o perdão. Se a pessoa precisar de você, eu estou ali para servir. Mas isso não me obriga a me relacionar de forma alguma. De forma alguma não me obriga mesmo. Se um conceito se repete, então ele é um princípio. Está conectado ao caráter de Deus. Você está conectado ao caráter de Deus? Esse princípio, ele está conectado ao caráter de Deus? Justiça está conectada ao caráter de Deus. Perdão está conectado ao caráter de Deus, porque ele nos perdoou, né? Ele nos perdoou. Ele deu o Senhor, ele deu o maior exemplo de perdão da história. Eu falo que a cruz é o centro de atração do universo, é a cruz. A cruz é a mensagem mais linda, né, que aconteceu no universo. Deus, ele é imutável. O que deriva dele também é. Tudo aquilo que deriva do coração de Deus é imutável. Então, tudo aquilo que está conectado ao caráter de Deus é imutável. Agora, o ser humano, infelizmente, pensa que pode mudar aquilo que está ligado ao caráter de Deus. Às vezes eu fico pensando assim, nos nossos estudos de teologia, eu fico pedindo a Deus o seguinte: Senhor, não permita que a letra, que a quantidade de conteúdo, sabe, venha sufocar, sabe, Senhor, a nossa visão, que venha sufocar o nosso entendimento dos princípios estabelecidos por Ti na palavra, que venha nos deixar acostumados a ter aquela grande bagagem teológica e não ter os olhos abertos para a verdade como ela é. Entendeu? Eu peço a Deus isso todos os dias. E quando eu entrei no seminário, meu maior medo era esse: que a letra matasse toda aquela minha conexão com o céu, que a letra não permitisse, sabe, que eu observasse os princípios e vivesse esses princípios. Era a minha maior preocupação. Funciona em qualquer lugar, cultura, tempo e lugar? Se sim, não é costume, é princípio. A justiça ela tem que funcionar em qualquer lugar do mundo. Ela não é costume,
ela é princípio. A misericórdia, ela tem que funcionar em qualquer lugar do mundo. Ela não é costume, é princípio. A compaixão precisa ser exercida, né, exercitada todo e qualquer lugar, porque não é costume, é princípio. Amor ao próximo tem que ser exercitado em todo e qualquer lugar, independente do próximo. Mesmo se for aquele próximo que te diz que te ama hoje, depois está lá nas redes sociais te agredindo, com vídeos indiretas, né, pintando e bordando com você, e você tendo que suportar, e você não entender o que está acontecendo e por que está acontecendo, e de repente você olhar e falar, eu tenho que amar fulano e liberar o perdão, mas é princípio e precisa ser exercido. Por que que eu estou falando isso? Porque eu vejo a guerra nas redes sociais, é uma coisa triste. Às vezes nem vejo, porque tem pessoas que me seguem, mas eu nem sigo. Mas eu vejo as notícias. Fulano fez um vídeo atacando isso, atacando aí. Eu fico olhando e falo, misericórdia. Mas eu preciso ter os olhos do Senhor. A minha oração todos os dias, Deus me ensina, Senhor, a enxergar com os olhos do teu Espírito. Me ensina a enxergar com os olhos de Jesus. A gente tem que pedir ao Senhor todos os dias. Leva a vida à retidão e ao crescimento espiritual. Se levar a vida à retidão e ao crescimento espiritual, então esse princípio sempre gera frutos, porque leva a vida à retidão, para a retidão e para o crescimento espiritual, porque sempre gera frutos. Isso aí eu errei, não colocar é Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho. Ó, que tanto de princípio é esse! Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas e aí vai. São princípios, gera fruto. Se tu tiver plantado junto a esse rio, a esse ribeiro, você vai gerar fruto em todas as estações. E a metanoia, a transformação, tu vai sair daquela lagarta em forma e vai ser transformada na grande borboleta para voar, né? O crescimento vai ser visível na sua vida e os frutos serão aparentes. Exemplo de princípios bíblicos fundamentais. Quais são os princípios bíblicos fundamentais? O princípio da semeadura e da colheita é a que mais é falada e é a que é mais negligenciada. Vocês já perceberam isso? Muitas vezes a gente abre a boca, fala o que não, fala o que sem pensar, não é verdade? Mas nós temos que parar e atentar para isso. Princípio da semeadura: tudo que o homem semear, isso também colherá. Está em Gálatas 6:7. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. A gente precisa atentar para o tipo de semente que nós estamos plantando. O tipo de eco que vem é o tipo de grito que eu estou dando. O eco vem é o tipo de grito que eu estou dando. Na verdade, eu tenho que saber o que eu estou plantando, qual é a semente que eu estou plantando. Muitas vezes nós plantamos tanta erva daninha e queremos colher bons frutos. Ninguém planta melancia para colher manga, né, gente? Ninguém planta abacaxi para colher limão. Ninguém compra limão para colher tangerina e por aí você vai. Princípio da obediência. Eu falei nesse instante porque esse versículo faz parte da minha vida, gente. Princípio da obediência. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19. Se quiserdes e me ouvirdes, Deus ele é tão lindo que ele não força ninguém a nada. Eu acho lindo quando ele fala: eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha aí. O que que você quer viver? Ele disse: se você quiser, eu não estou te obrigando, filho. Se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor da terra. Aí no 20 fala: e se você for rebelde, você vai ser destruído a espada. Princípio do amor, falamos: o maior destes é o amor. Lembra? Ainda que eu falasse a língua dos homens, se não tiver amor, nada seria. Seria como um metal que soa, como sino que retine. Mas o amor é o mais importante, né? Porque o amor ele é profundo. Princípio da humildade. Esse princípio, meu Deus, é o princípio necessário, indispensável e precisa ser buscado, principalmente quando eu falo sobre liderança, é porque vocês são líderes maduros.
São pessoas que têm um chamado da parte de Deus. Não é por acaso que vocês estão assentados aí na frente dessa tela, estudando o tempo todo, trabalhando na igreja, correndo de um lado para outro. Princípio da humildade. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou apenas um machado na mão do lenhador. Se o lenhador deixar de empunhar o machado, ele não corta. E se o lenhador não amolar o machado, ele vai ficar jogado, cheio como é que é o nome daquele negócio? Ferrugem, vai corroer, vai ser destruído, vai ficar lá jogado no canto. Então Deus resiste ao soberbo. Sabe o que é resistir, ó? Resistir é segurar. Deus resiste, ele segura o soberbo, mas dá graça aos humildes. Ele dá graça aos humildes. Resistir. Soberba é orgulho, é presunção, é prepotência. O problema das pessoas é pensar que o meu título, né, a minha, como é que fala, o meu sucesso profissional, o meu simplesmente pode sobrepujar qualquer pessoa, sabe? Pode eu valido a minha vida, mas não estou nem aí para ninguém, né? Eu posso, a minha posição, eu posso fazer o que eu bem quiser. Não, a gente precisa ser humilde. Nós precisamos ser humildes. Princípio da santidade. Hoje, a gente, quando fala de humildade, eu lembro daquela palavra que diz que Jesus ele se esvaziou-se de si mesmo, né? De onde foi que Jesus veio, gente? Jesus estava sentado no seu trono de glória, reinando. A palavra diz que Jesus veio para o ventre de Maria. Jesus nasceu aonde, gente? Em uma manjedoura, o Rei da Glória. Olha o percurso do Rei da Glória. Por que que muitas vezes nós queremos ser melhor do que os outros? Porque temos alguma coisinha, né? Algum título, alguma posiçãozinha, achamos que somos melhores do que as. Não somos melhores. Princípios da santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Já falei sobre isso. Princípio da integridade. Falamos tanto sobre isso em vida cristã, não foi, gente? Princípios da integridade. Gente, líderes da igreja do Senhor, soldados de Cristo, sejam íntegros, íntegros. Na minha conversa hoje à tarde com um pastor, eu fiquei assim, sabe, muito triste, gente, muito triste. Porque eu vi na vida da pessoa que está passando por uma situação terrível que ele está cometendo os mesmos erros que ele cometeu há mais de 10 anos atrás. Não é a área moral, nada disso. É a falta de integridade em uma área. Meu Deus, meu. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus tem o melhor da terra para nós. Deus tem o melhor da terra para nós. Ele tem. Mas nós precisamos saber o que é o melhor da terra para nós. Sabe? A luta, eu falo assim, é a correria, sabe? A ganância pelo poder, pelo ter, esquecendo do ser, ter levado muita gente para o abismo. Pessoas têm perdido ministérios que estavam, ó, deslanchando de uma forma tremenda e gloriosa. Deus está chamando. Sabe o que eu disse para ele hoje? Falei, você sabe o que é que eu vejo nisso? Deus está chamando para o centro. Para o centro. Deus, ele é misericordioso. Ele está te chamando para o centro para consertar a vida. Olha, nós estamos vivendo um tempo que eu estou vendo Deus consertar essa turbulência interior, essa falta de aceitação, de ver algumas coisas que estão completamente, que vem contra a palavra de Deus. Eu sei que isso é um tempo que Deus está nos lapidando. Não se enganem. Deus está trabalhando, Ele está nos lapidando porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e nós precisamos fazer a diferença onde Deus nos plantou. Nós precisamos florescer, sabe, para perfumar os ambientes que Deus nos plantou. E isso nós precisamos viver esses princípios estabelecidos por Deus. Nós precisamos ser íntegros, ser honestos, sabe? Nós precisamos viver essa vida que Deus tem para nós. Por que viver a partir dos princípios? Por quê? Você fala, por que, irmã Giovanni, viver a partir dos princípios? Quando você vive os princípios, você passa a ter estabilidade emocional e espiritual. Sabe por quê? Porque quem vive por princípios não muda com as circunstâncias. Você vai ser uma pessoa estável, uma pessoa equilibrada. Olha, como é que diz? O fogo está pegando, né? O negócio está feio ao meu redor, mas a paz que excede todo entendimento está guardando o meu coração.
porque eu tenho estabilidade emocional e espiritual, porque o que rege a minha vida são os princípios estabelecidos por Deus em Sua palavra. A palavra do Senhor diz que eu tenho na minha vida o Jeová Shalom, o Deus de toda paz, que a paz que está em mim é a paz que excede todo entendimento. A palavra do Senhor diz que a bandeira do Senhor, a bandeira de Jeová Shalom, está ali fincada na minha vida. E as circunstâncias podem ser adversas, mas eu preciso ter esta paz, essa tranquilidade. Sabe por quê? Porque tudo na vida passa, as circunstâncias vão mudar, sabe? E os princípios eles vão permanecer. Então, o princípio ele traz estabilidade emocional e espiritual, em meio a qualquer circunstância. Gera proteção e direção. Olha o que, é que diz Provérbios 10:9. Quem anda em retidão anda seguro. A pessoa reta coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, porque tem uma vida reta. Como dizia minha avó, pode chover canivete ao meu redor, mas se eu estou vivendo uma vida reta, eu estou tranquila, porque o guarda de Israel não dorme, nem toscaneja. Aquele que me guarda não pisca, ele está comigo o tempo todo. Então, gera também, produz frutos duradouros. O que é baseado em Deus permanece. João 15:15. Vamos ver o que é que diz aí. João 15:15. Eu estou dizendo essas coisas com propósito, que a minha alegria seja a alegria de vocês e que a alegria de vocês se amadureça. Esse é o meu mandamento, ame mais uns aos outros, como eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos seus amigos. Vocês mostram que são meus amigos quando fazem o que mando. Não os chamo de empregados, porque os empregados não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu chamo de amigo. Não, não, não. Ué, gente, cadê? É 15 quanto? 15. É 15. É 15:5, gente. Eu tô no 15:15. 15:5. Cadê 4? Eu sou a videira. Quando vocês estiverem unidos a mim, a você, num relacionamento orgânico, não imagino que colheita terão. Quer dizer, vocês não imaginam o fruto que vocês produzirão. Porque separados de mim, vocês não podem produzir frutos algum. Produz frutos duradouros, princípios. Conclusão, agora é com vocês, amados. Vocês podem identificar na experiência de vocês no cotidiano quais foram os momentos da vida de vocês que vocês viram um princípio entrando em ação em uma circunstância que vocês viveram ou vivem? Então, vocês podem compartilhar conosco aí na sala, uma experiência que vocês vivenciaram, que um princípio de Deus entrou em ação, você diz não, porque a palavra do Senhor diz isso, isso e isso. Vocês Eu já podem. passei já por algumas situações, Opa, compartilha com a gente. principalmente acho que no trabalho, né? Onde a gente é incentivado muitas das vezes a fazer o que não condiz com a palavra do Senhor. Acho que a última que eu passei foi quando eu entrei na última empresa. Eu pedi umas fardas lá diferentes, como eu faço visita. Aí o pessoal queria que eu não falasse para os outros vendedores que eu ganhei a farda, que eu gastei do meu dinheiro, né? Eu falei, ó, se o senhor quiser, o senhor fala, porque eu não vou falar nada não, porque eu não minto não. Aí ele ficou me olhando assim, era novato. Aí ele olhou pra mim, não, você tá certo. Eu gostei do que você falou. Eu fiquei nervoso, né, na hora, recém-casado, um emprego novo, e você dá uma dessa. Aí eu falei mesmo na tora, aí eu peguei isso aí. Aí passou uns 2 dias, uma pessoa que trabalha comigo chegou em mim e falou, rapaz, tu falou isso e isso, foi? Que tu não mente e tal? Falei, eu não minto não, não gosto de mentira não. Aí ela falou, rapaz, aí, ele gostou, ele falou pra mim, rapaz, fulano, aquele menino lá chegou em mim, eu pedi pra ele falar uma coisa, ele falou, ó, fulano, eu não falo isso não, porque eu não minto. Aí depois eu fiquei mais tranquilo, eu sempre, e também outros empregos, né, acho que pra gente, o cenário que a gente mais é incentivado a mentir ou a omitir é muito uma questão do trabalho, né?
É verdade. Eu acho isso tão importante, sabia? E ele passa a confiar em você, a pessoa passa a confiar em você. Alguém quer compartilhar mais alguma experiência? Ei, povo de Deus, vamos ver aí. Te louvarei. E aí, gente, vocês nunca não tiveram experiência aí, não, de trabalho, em alguma área que vocês tiveram que acionar esse princípio, defender esses princípios? Ô, Gil, Hum. é, tem algo que aconteceu recente comigo, até compartilhei com o pastor Jânio pedindo uma orientação pastoral. Foi no trabalho também. A gente hoje está inserido no mundo, né, que trabalha muito aí as questões da diversidade, enfim. E aí eu tive uma situação, como eu trabalho na área de RH, eu conduzo assim muitas reuniões, né, com a equipe. E aí a gente tinha uma reunião em uma empresa onde tinha uma pessoa que ela tinha, de certa forma, assumido sua identidade de gênero, né? Era um homem que não se via mais como homem, agora era uma mulher trans. E aí é uma empresa que preza muito por essa questão da diversidade, enfim. E aí essa pessoa mudou de nome, né? Usa um nome social agora. E ela queria que assim, a empresa, né, falou que iria oficializar diante de todos para que a pessoa não mais fosse chamada pelo nome anterior, mas pelo nome social agora dentro da empresa e que, né, isso iria acontecer a partir daquele momento. E eu, como representante da área, né, de RH ali, eu teria que formalizar isso diante de todos. E aí, quando eu vi isso, eu não tive nem reação, assim, e depois aquilo me incomodou muito. Eu falei, não, eu não vou poder fazer isso, né? Por mais que esteja ali alinhado com a minha função, mas é um princípio que vai contra, na verdade, é uma prática que vai contra um princípio bíblico, né? Contra o que eu acredito. Então, não faz sentido para mim eu falar isso diante de todos, até porque eu vou quebrar um princípio. Então. Eu conversei, né, e expliquei a situação, o pastor também me orientou, e a gente conseguiu uma outra pessoa que pudesse conduzir isso para que eu me mantesse é, é, neutra, assim, né, diante daquela situação, e a empresa entendeu qual era o meu posicionamento e o porquê que também eu não faria, né, entendendo que era algo de valor, de princípio meu. Então, realmente, assim, acho que no mundo do trabalho é onde a gente mais tem esses desafios, né, de ter que diretamente quebrar princípios e muitas vezes a gente realmente tem que se posicionar. Quando nós somos crentes, a nossa família é descrente também, nós passamos desafios muito grandes nessa área também. Agora, a gente precisa de muita sabedoria, viu? E esses últimos dias, lembra o que Timóteo fala? Nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, para a gente se posicionar, nós precisamos disso. Alguém quer falar mais algo aí sobre esse assunto? Hein, gente? Se ninguém quer falar mais nada sobre esse assunto, nós vamos dar prosseguimento aqui. Vocês vão lembrar de uma coisa: nossa tarefa não é causar boa impressão naqueles a quem ensinamos, mas provocar neles um impacto. Não é apenas convencê-los, mas levá-los a uma transformação de vida. Excelente férias. Nós encerramos a nossa aula aqui. A nossa aula, nossa última aula de educação cristã. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês, viu? Pelo amor, pela paciência, pela tolerância, porque ficar ouvindo o professor durante
Pensa aí, 16 aulas, sem parar, não é brincadeira, não. Coisa melhor do mundo é você na aula presencial, que você caminha na sala, você interage, você senta no meio dos alunos para estudar, para debater, é bom demais, porque o negócio aqui é muito complicado. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, por esse tempo, pela oportunidade. Eu quero deixar um legado com vocês, viu? Esse legado de amor, de posicionamento como educadores cristãos, como homens e mulheres de Deus que não têm medo de colocar a tapa mesmo, a cara a tapa e dizer: estou aqui para defender os princípios estabelecidos por Deus em Sua palavra. Que vocês sejam voz profética nesse mundo tão difícil e que Deus continue capacitando a vida de vocês em nome de Jesus. Me perdoe aí por alguma falha, algo que não ficou, como é que diz, muito claro, sabe? Pelo cansaço diário, que só Deus para nos capacitar. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amo muito vocês. São parte da minha vida, das minhas orações e das minhas intercessões. Tá certo? Alguém quer falar alguma coisa? Tá aí, tá aberto aí a oportunidade para depois nós tratarmos da nossa avaliação. A palavra está com vocês agora. Se vocês quiserem fazer alguma colocação, falarem alguma coisa, perguntarem algo, a palavra está com vocês, povo de Deus. Ei, Gil, Oi. como você disse, né? Obrigado por nós te aturarmos, né? Nós também te agradecemos por você nos aturar também durante todo esse tempo, né? Por, por ver nós dormindo na sala de aula, cochilando, muitas das vezes, né? A gente até dormir na sala, no meu caso, e a gente sabe que não é fácil, né? Às vezes, muitas das vezes a gente fala: "Não, hoje eu não posso assistir a aula, amanhã eu vou ter um compromisso, tem aquilo", e muitas das vezes você nos compreende e compreende a nossa necessidade. Então, assim, é recíproco, né? Isso, então, assim, a gente vê também a sua dedicação, o seu esforço, e muitas das vezes você também dá aula doente, como aconteceu, né? Muita- Mesmo você doente, você aqui nos ensinando, né? Nos instruindo na luz da palavra, muitas das vezes aí no cansaço, nas lutas, né? Como nós temos conversado muitas vezes no dia a dia, às vezes eu te ligo, né? Do trabalho, a gente conversa, sabendo das nossas lutas, nossos desafios, mas mesmo assim a gente permanece, né? Permanece firme. 16 aulas sem faltar, né? Assim, direto, né? Fomos a única disciplina que, igual você falou, que não tivemos nenhuma quebra de dia, nenhum. Então, sim, para nós é um privilégio também, né? Fazer parte também aí da sua vida, do seu ministério, e a gente poder também aprender mais com você, né? Que todo esse conhecimento, né? Possa fazer com que nós guardamos ele em nossos corações e que nós possamos levar também a outras pessoas, né? Todo esse conhecimento que nós adquirimos aqui durante toda essa trajetória, durante todas essas aulas, né? E que o Senhor também possa continuar, né? Através de sua vida, levando esse conhecimento a outras vidas, né? A outras pessoas e que elas possam também amadurecer e crescer na graça, no conhecimento e que vidas venham continuem sendo transformadas através da sua vida, né? Os Amém. desafios são grandes, as lutas são grandes, né? São muitos desafios, mas maior é aquele que está conosco. Maior é Deus, aquele que nos chamou, aquele que nos deu esse ministério, é Ele que nos capacita. E eu costumo dizer, se Deus nos chamou, é porque Ele acredita em nós. Então, nós precisamos acreditar que nós podemos, que nós somos escolhidos, nós somos remidos, né? O Senhor nos chamou com esse propósito, para ir pregar o evangelho a toda criatura, né? E que todo aquele que crê, se converta, aceita Jesus e todos vão para o céu, né? E nós encontra lá. Amém. Possa te Amém. abençoar cada vez E ele mais, tá para viu? voltar, viu? E ele tá para voltar. Jesus está às portas. Amém, Alex. Eu louvo a Deus pela vida de vocês também. Obrigado por tudo também. Então, gente.
Eu vou compartilhar com vocês aqui agora a nossa avaliação. Deixa eu ver o que eu Viu? encontro. Falar aqui um Oi. pouquinho antes de você compartilhar aí, né? Eu gostaria também de agradecer a Deus por esta rica oportunidade que eu estou tendo. Eu quero dizer que depois que eu entrei para o seminário, minha mente abriu muito, muito mesmo. Eu comecei aí, né? Acho que depois de agosto, setembro, acho que foi essa data. E eu digo que eu me desafiei, né? Porque quem me conhece sabe da minha luta aqui em Cândido Sales. Minha correria aqui não é pequena. A gente trabalha aqui com salgados e muitas, graças a Deus, né? Deus tem nos abençoado na nossa área financeira, né? Com muito trabalho, muito serviço. E é um desafio assim para mim muito grande, né? Quando eu eu senti a necessidade de entrar para o seminário, né? Porque já tenho quase mais de quase 20 anos de evangélica e eu nunca tive a oportunidade de entrar para o seminário teológico, né? Então eu tive essa oportunidade na nossa Igreja Batista Filadélfia e eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade de estar crescendo aí juntamente com todos os nossos irmãos aí, os nossos colegas, né? E para mim é uma alegria muito grande, né? Apesar das minhas aí limitações que eu tenho, né? E às vezes a correria, mas eu prezo muito pelo seminário, né? Eu prezo muito em aprender, em crescer, né? Eu cresci muito depois que eu estou na Igreja Batista. E quem me conhece sabe aí o quanto eu tenho evoluído na presença do Senhor. E isso é muito gratificante, né? Louvo a Deus pela vida de vocês, professores, né? Eu aprendi a amar cada um de vocês, né? E tudo que eu ouço, eu guardo no meu coração, eu aprendo muito. Então, assim, eu só tenho mesmo que agradecer, viu? Muita gratidão. E eu peço a Deus que eu permaneça firme aí até o Amém. final. Eu quero permanecer em nome de Jesus, para mim poder crescer, desenvolver no ministério, né? Poder levar a palavra do Senhor com mais clareza, né? Então, isso é muito importante para nós, né? Para a gente não ficar correndo, sendo levado, né? Pelos ventos de um lado para o outro, sem saber aonde ir, né? E estar no seminário, para mim, é uma bênção, é uma alegria muito grande, assim, que eu aprendi muito, estou aprendendo muito com vocês. Amém. Que bom. É gratificante escutar, né? Ouvir esses testemunhos. Mas apesar das nossas imperfeições, estamos aqui para o que der e vier. Tá Eu bom? aprendi a amar você, viu, Gil? Olha, você está no meu coração, Amém. Eu também. legal para Isso, mim. irmã. É um exemplo assim, na minha caminhada. Amém. Qualquer dia desse eu vou aí. Deixa Ramon mudar para aí, que eu vou ir perturbar Ramon. Tá chegando o dia, hein? Já tá Tá chegando. chegando o dia. Oh, Jesus. Isso é muito bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Posso compartilhar? Vou compartilhar aqui, viu? A nossa prova, nossa avaliação. Deixa eu ver, cadê aqui? Oh, gente, eu interrompi aqui, mas o trem não saiu, não. Saiu agora. Pronto. Saiu aí, gente, ainda tá pequenininho. Tá bom, João. Tá bom aí? Tá dando para ler aí? Tá? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Avaliação Teológica 2025.2.
Peraí, gente, eu vou interromper aqui, peraí, peraí, pausar, peraí, peraí, viu? Eu vou interromper o compartilhamento aqui, porque eu vou